Nelson Pereira de Carvalho nasceu no Recife em 29 de março de 1956. Odontólogo e advogado, é pai de 5 filhos e aos 36 anos assumiu seu primeiro cargo eletivo da carreira, prefeito do município de Mirandiba, onde passou a infância e a adolescência. Em 1998, disputou pela primeira vez um mandato na Assembleia Legislativa e ficou na suplência. Foi então reeleito prefeito de Mirandiba, mas acabou assumindo a vaga no Legislativo deixada pelo então prefeito eleito João Paulo. Em 2001, deixou o PT e filiou-se ao PCdoB, partido pelo qual se reelegeu deputado estadual, exerceu o cargo de secretário especial de esportes do governo Eduardo Campos e ainda retornou à Casa Legislativa pela 3ª vez para assumir a suplência alcançada com os 25.826 votos que recebeu nas últimas eleições. Na Assembleia, é titular das comissões de Finanças e Administração Pública e suplente das comissões de Defesa do Meio Ambiente e Saúde. Detalhes sobre a vida política, ele vai nos contar agora. Quando eu terminei meu curso aqui em 1980, eu não voltei para a minha cidade, que é Mirandiba. Eu fui para Minas Gerais, onde lá eu tive uma experiência, né, extraordinária no meu aperfeiçoamento profissional. E depois de pouco mais de 2 anos, eu retornei para a minha cidade, para Mirandiba. E lá eu me sentia devedor, né, porque a minha cidade, como interior do estado de Pernambuco, como o sertão de Pernambuco, é uma região das mais pobres do mundo, né, de grande desigualdade ainda hoje, e eu desejava contribuir, né, com a minha comunidade, com aquele povo que eu convivi na parte da minha infância, parte da minha adolescência, e também no período em que fui universitário. Então eu me sentia devedor e queria contribuir, tanto profissionalmente como odontólogo, como dentista, né, como também queria contribuir para que essas desigualdades, né, os problemas que eu enxergava, né, na minha comunidade, de saúde, de educação, de moradia, enfim, né, em todas as esferas nós víamos deficiência e me senti honrado em poder contribuir. Naquele momento eu me integrei também àquela luta em defesa das associações comunitárias e dos trabalhadores do campo e também os profissionais da educação, da saúde. Então nós começamos a se envolver, defendendo que nós pudéssemos ter na nossa cidade gestores que tivessem um compromisso maior, né, com a saúde, enfim, com a educação, com a geração de renda e com tudo aquilo que acreditávamos que traria cidadania para a nossa população. No início da minha carreira política, eu e meus companheiros, nós tínhamos muita dificuldade, porque eu era dentista, né, um profissional liberal, e tinha que disponibilizar tempo para fazer política. Então eu trabalhava, né, durante a semana no consultório em vários municípios. Eu trabalhava em alguns municípios como Serra Talhada, São José do Belmonte e Flores, e também, logicamente, em Mirandiba. E a nossa campanha normalmente era final de semana. Então, durante o sábado e domingo a gente viajava com carros, né, que não tinha notadamente as mínimas condições, porque a zona rural do nosso município é uma zona rural enorme e as estradas também muito ruins, né? E naquela época começou a gente, para economizar, né, usava o carro a gás. A gás, que era o gás, mas o gás de cozinha, o bujão, né? Então nós tínhamos assim um Opala e fizemos essa modificação e começamos a usar esse carro com um bujão. E esse gás, como não era uma adaptação caseira, podemos dizer assim, dava muitos problemas. Então a gente andava com um grupo de pessoas, o carro relativamente pesado, não conseguia subir a ladeira, tinha que empurrar o carro para subir.
E muitas vezes esse carro, o bujão congelava, né? Congelava o bujão, eu tinha que esperar para que o bujão esquentasse, porque o gás saía numa velocidade e o bujão ficava gelado, então diminuía a potência do carro, a força e tal. E era assim uma dificuldade, mas muito prazerosa, né? Era um sonho que eu achava que seria quase impossível, né? Porque a origem nossa é de um município pequeno, de um município que não tem, do ponto de vista eleitoral, condições de eleger um deputado, mas que, pela gestão que o nosso grupo, né, tinha feito na prefeitura de Mirandiba, nós fomos muito motivados a disputar a eleição de deputado. E naquele momento, né, eu fui candidato pelo Partido dos Trabalhadores e fiquei como primeiro suplente. Nessa perspectiva, né, eu achava que não era fácil assumir, mas tivemos a eleição do João Paulo como candidato a prefeito de Recife, e essa eleição do João Paulo me possibilitou a chegada na Assembleia Legislativa. Foi uma realização enorme, né? Porque eu passei, naquele momento, como deputado estadual, a propor, né, aquilo, através de emendas ao orçamento, de projeto de leis, propor aquilo que eu acreditava ser necessário para o nosso Estado e também para a cidade que eu tive a origem política, que foi Mirandiba. E desde o primeiro mandato que nós nos envolvemos muito na luta social, né, em defesa dos trabalhadores, defesa da reforma agrária, em defesa da saúde, da educação. E hoje, que me encontro no terceiro mandato, nós temos assim a honra de poder participar de um mandato, mas com uma relação muito estreita com o atual governador, o governador Eduardo Campos, onde nós acreditamos que aquilo que nós propomos como oposição, hoje nós estamos vendo sendo objeto de concretização. Então, no nosso mandato atualmente, nós acreditamos muito, né, que o governo do Estado, a partir de iniciativas que apoiem, né, que dê sustentação à criança, ao adolescente, com atitudes importantes, como programas importantes, como o programa Mãe Coruja, que se preocupa com a criança de 0 a 6 anos e que tem, né, esse perfil, né, de reduzir a mortalidade infantil, enfim, de reduzir a mortalidade materna. Nós acreditamos que isso será um dos grandes avanços, né, para o nosso Estado. Temos também, né, o perfil do nosso mandato com uma visão que é importante, apoiar, né, o idoso, apoiar essas lutas que as categorias dos aposentados travam. O Poder Legislativo, ele tem suas limitações, né? E essas limitações, ela impede, notadamente, né, que o deputado ele possa concretizar, muitas vezes, ações de interesse público, né, em virtude do deputado, do parlamentar, ele não ser um gestor, né? Ele é um propositor das ações para o Estado, né? para a população, para as pessoas. Então, muitas vezes, as pessoas ou as organizações, né, elas interpretam que o deputado ele pode fazer isso, fazer aquilo, né? Comprar isso, comprar aquilo, e na verdade não é bem assim. O deputado ele está aqui para legislar, né? Para propor, para aprovar projetos de lei, para aprovar projetos de iniciativa do Poder Executivo, e nós não temos um orçamento, né, impositivo que possa viabilizar as nossas propostas. Nós colocamos, né,
sugerimos no orçamento, mas esse orçamento ele é executado, né, pelo Poder Executivo, que é quem demanda essas ações. Na vida pública, eu passei por vários momentos excelentes, extraordinários, mas também momentos de grandes dificuldades. E foi nesses momentos difíceis, né, que eu considero que eu aprendi, que eu fiz uma análise crítica, né, de meu comportamento e como eu deveria utilizar essa experiência de ter dificuldades como qualquer pessoa tem. Então, eu fui candidato pela primeira vez a prefeito, né? E nessa candidatura eu cheguei a dispensar apoio, né? Pessoas que queriam me apoiar, eu achava que politicamente não era correto, sei lá, ter o apoio de determinado grupo. E nesse processo de sectarismo, esse procedimento de sectarismo, eu perdi a eleição, né, por uma quantidade de votos pequena, que foi menos de 200 votos naquela época. E eu considerei, após uma avaliação, que foi um grande erro eu não ter procurado ampliar e, de certa forma, garantir a eleição e poder fazer uma gestão de acordo com aquilo que eu acreditava e eu e meus companheiros acreditavam ser de mais interesse coletivo. Eu quero aqui afirmar que, apesar de todas as lutas que eu travei, né, nessas dificuldades de jovem, humilde, de família simples, eu quero aqui dizer que eu me sinto muito bem em ser lembrado, né, como uma pessoa que veio de origem simples e que até hoje acredito ser também simples e que desejo assim, espero que durante a minha trajetória de jovem, de estudante, de profissional, de político, eu tenho assim comigo que a minha maior honra é poder ser lembrado como uma pessoa que nunca mudou, que nunca teve dois discursos, que nunca alterou seu eixo de pensamento. Nós precisamos estar, todos os parlamentares dessa casa, conscientes do nosso papel de defender o interesse público, de estar aqui honrando a confiança da população, do povo do nosso Estado.